Esta aula é dividida em duas partes, parte A e parte B, para não ficar muito cansativo. E hoje vamos estudar o arcano número 5 do Tarot de Waite, o Papa. Vamos lá? Então, como todo início de estudo de cada arcano, vamos fazer o exercício do início da aula. Pegue a sua carta, a carta do seu tarô, número 5, arcano 5, a carta do Papa. Olha só. É a mesma coisa. Pause o vídeo desta aula e faça as suas anotações das impressões que você tem sobre a mensagem da carta do Papa, o que ela te inspira. Assim que realizado o exercício, volte aqui, aperte o play e vamos continuar o nosso curso. Em posse das suas anotações, vamos então dar continuidade à historinha do livro. Continuando o caminho do nosso louco, agora ele tem a inteligência do mago, a intuição da sacerdotisa, a criatividade da imperatriz e a atitude do imperador. Somando tudo isso à sua essência, ele está apto a seguir todo e qualquer caminho. E então o louco encontra o Papa, o arcano número 5 do Tarot de Waite. E o Papa diz a ele: meu caro louco, vejo que recebeu muito bem os ensinamentos dos arcanos. Mas você já questionou ou procurou saber o que significam os pergaminhos da sacerdotisa? E o louco frustrado responde: não. E o Papa diz ao louco: eu tenho a chave para o entendimento dos pergaminhos da sacerdotisa. Ninguém alcança a sabedoria da sacerdotisa sem antes passar por mim. E então o Papa questiona o louco: meu querido, quais são suas crenças? Quais delas não fazem mais sentido na sua vida? Quais crenças você sente que deve abandonar para poder abraçar crenças novas e continuar seguindo o seu caminho? Quais são as crenças que te limitam? As suas crenças te limitam ou te libertam? E o louco responde: bem, não sei, confesso a ti que eu tenho algumas crenças, fruto do que aprendi com os meus pais e com os meus ancestrais. Eu acredito que algumas sim me aprisionam e outras eu tenho até medo de questionar. Diz: meu amado, é necessário questionar as crenças, mas nunca abrir mão delas. À medida que deixamos crenças para trás, abraçamos outras. E o mais importante de tudo é entender que as piores, as que mais te limitam e te aprisionam, são as que você cria para você mesmo. Eu sou aquele que vai te guiar em qualquer crença que escolher. Porque eu sei tudo sobre tradições, regras e rituais de qualquer crença que existe neste mundo. Estou aqui para te alertar que todas as crenças importam ao mesmo tempo que ninguém conquista a sabedoria universal sem contestá-las. Meu caro louco, as crenças iluminam o seu caminho enquanto fazem sentido e te aprisionam quando você não consegue se desapegar delas para poder abraçar novas crenças, para enfim questioná-las e abraçar novas crenças e novas e deixando e adquirindo outras até que você ascenda ao sol e alcance a sabedoria. O arcano do Papa, o arcano 5 do tarô, é uma carta muito dual. É por isso que eu dividi esta aula em duas partes, porque vale toda e qualquer reflexão. Porque vai falar sobre as nossas crenças, vai falar sobre crenças. Quando a gente fala a palavra crença, geralmente
nos remete a crenças religiosas e dogmáticas, mas não é só sobre isso, mas é também sobre as crenças sociais e aquelas que a gente cria para a gente mesmo. A carta do Papa significa muitas coisas, mas a principal mensagem que esta carta traz é uma reflexão profunda sobre como a gente é verdadeiro quando estamos sozinhos, quais são os conceitos, verdades e crenças que a gente realmente tem e quais aquelas que a gente faz que tem, só para pertencer a um grupo, só para se sentir talvez seguro dentro de uma sociedade ou de uma instituição. A carta do Papa, se você for bastante verdadeira com você, há de se identificar. Todo ser humano vai, com certeza, em algum momento, quando resolver ser sincero consigo mesmo, se identificar com esta carta. Ela é dual. Então, ela não é ruim e nem boa. Como estudamos no arquétipo da sacerdotisa, a verdadeira sabedoria está em conseguir separar e não integrar a luz e a sombra. Separar para que eu tenha o equilíbrio e a sabedoria de saber exatamente qual momento que eu devo lançar mão das minhas sombras e quando devo lançar mão da minha luz. Aquelas sombras que estão a me prejudicar, eu devo controlar. E não esquecê-las, porque em algum momento pode ser que ela seja importante para mim, para a minha própria sobrevivência. Então vamos lá. Vamos lá saber o que esse Papa tem para nos ensinar. Todos os arcanos têm mensagens divinas para nosso autoconhecimento, nossa reflexão, para que seja possível promover a nossa cura e a cura do outro. Então, é uma carta super conservadora, que honra as tradições, tem apego às crenças, a dogmas, mas não somente a crenças religiosas, mas como também a crenças sociais e crenças morais, e crenças e crenças e crenças e crenças. É uma carta que vai falar se tem algum arcano que representa ali um sim para um casamento, é a carta do Papa. Como também para tudo que é tradicional, como nascimento de criança, bodas de ouro, bodas de prata, funeral, separação, tudo que diz respeito a uma tradição. Separação, nem tanto, pode apontar problemas no relacionamento, né? No casamento. E isso, meu baralho aqui. E isso, na verdade, diz respeito a como você vai interpretar a carta do Papa junto com o arcano menor na mandala da vida, do tipo de tiragem que a gente faz. Então, ele vai falar sobre regras sociais, instituições, falsidade, engano, fé, vai questionar a fé, sendo se é uma fé cega, em que momento que ela se torna uma fé cega, em que momento que ela me beneficia. É a carta que representa o mundo espiritual, mas numa concepção terrena, no sentido de religiões, ONGs, seitas. É uma carta, a carta do Papa, ela fala do mundo espiritual, mas não o mundo espiritual da sacerdotisa, que está lá, em posse da sabedoria universal. Mas o mundo espiritual das crenças da Terra, deste planeta, que, de alguma forma, não são caminhos para chegar, para acessar a sacerdotisa. O Papa possui ele tem como decifrar os pergaminhos da sacerdotisa, desde que encarado
essa energia, este arquétipo, com equilíbrio. Ninguém chega à sacerdotisa sem passar por ele, pelo Papa. Mas aí talvez você esteja focado em pensar, em conceituar crença apenas como algo religioso, espiritual. É que, para mim, a evolução espiritual, ela é também social. Porque não adianta nada a gente estudar, angariar sabedoria sobre as coisas do mundo espiritual, se eu não aplicar isso na minha vida em sociedade. Então, todas as crenças são espirituais, inclusive a ciência em si, que talvez seja a única que admita mudanças, mudar de crença, desde que aconteçam novos fatos e seja provado diferente do que se é provado para ser conceituado o que se crê naquele momento. É uma carta que representa também, pode representar segredos, né? Tudo que remete a algo que eu preciso esconder para que eu não tenha que contestar as minhas próprias crenças ou, então, retirar a minha máscara, a máscara que eu uso para ser aceita num grupo, numa sociedade. Então, eu uso de uma máscara, de uma personalidade, de um jeito, para ser aceito, para ser incluído, para fazer parte. Eu prego que acredito em tudo aquilo, tenho a mesma visão de mundo que aquele grupo possui. Só que o meu comportamento é diferente daquelas regras. E então, o que eu faço? Eu mantenho em segredo aquilo que faço que não condiz com as regras daquele grupo. E aí, eu me aprisiono para manter aquele segredo. Então, é uma carta que pode indicar algo relacionado a segredos. Ele gosta das regras, mas não explica. É um líder muito ruim, porém aclamado. Prega uma coisa e faz outra. Líder seguido e amado pela crença do grupo e não por admiração. Manipulação em massa. Então, é um líder, o papel é um líder diferente da liderança do imperador. O imperador discute as regras. Ele faz com que a equipe, o time dele, participe da conceituação da criação de cada regra. E depois ele cobra que essas regras sejam cumpridas. Mas depois que o time inteiro aceitou. O Papa não. Ele é aquele tipo de líder que estas são as minhas regras. Ou você segue, ou você está demitido. Então, ele não é assim um líder tão legal. Porém, é um líder aclamado pelos seus subordinados, mas não por admiração à sua pessoa, à sua forma de liderar, e sim por conta da crença do grupo. O que une essa liderança, esse líder e subordinado, são as crenças daquele grupo, que são iguais. Não é exatamente a figura do Papa, do líder, e sim o objetivo daquele grupo, as crenças que os unem. Vamos lá. É complicado, vai ver. Não é? Ela é bem reflexiva essa carta. Pode indicar manipulação em massa. Porque, geralmente, quando a gente... para fazer parte de um grupo, é melhor eu aceitar aquelas regras do que conquistá-las. É melhor eu fazer parte do grupo, negando o diferente, o que é diferente das regras daquele grupo, mesmo que eu não concorde, do que ser excluído daquele grupo. E é assim que se dá a regência da liderança e dos significados da carta do Papa. E por assim, é mais fácil, nesse tipo de liderança, manipular a mente das pessoas. Arquétipo do mundo espiritual terreno, o homem santo, carta das crenças raízes, tanto religiosas como de outro tipo, sociais, dogmáticas, crenças limitantes, crenças e crenças.
Ele fala de crenças, mas o que a gente vai buscar refletir durante esta aula, tanto na parte A quanto na parte B, será que as crenças são realmente 100% limitantes? Será que elas nos prejudicam sempre ou elas sempre nos libertam? É isso que a gente vai refletir o tempo inteiro nesta aula sobre o arquétipo do Papa, tanto na parte 1 quanto na parte 2. Sacerdotisa é o símbolo da espiritualidade real, verdadeiro poder espiritual e sabedoria, como eu disse. Pessoa que possui segredos ou conhecimentos proibidos que não podem ser revelados. Ou aqueles segredos que você esconde de você mesmo e te faz tornar prisioneiro do próprio segredo. Então, é muito complicado ter um segredo e ter que guardá-lo, né? Acredito que a gente vivencia muito essa história de segredos quando a gente é criança e adolescente, né? Antes da nossa independência emocional, financeira e tudo mais. Como é difícil esconder algo da nossa mãe, algo sobre a regra dela, que a gente não concorda, mas a gente tem que seguir. E como é doído ter que ficar prestando atenção na mentira que você contou para manter a mesma, ou mesmo ter a mesma versão. E não cair em contradição. Isso enquanto a gente é criança, adolescente, ok. Mas depois, na nossa fase adulta, como é complicado falar uma coisa e fazer outra. E dependendo daquilo que eu faço, se contradiz demais aquilo que mostro aos outros, eu vou precisar esconder. E para isso, vou lançar mão de algumas máscaras, vou lançar mão de algumas mentiras, vou lançar mão de alguns comportamentos que não condizem com a pessoa que eu verdadeiramente sou. De maneira geral, podemos dizer que cada um de nós tem um Papa internamente. Todo mundo tem crenças. O Papa que habita em mim é o do Papa que habita em você, né? Nenhuma pessoa... É muito difícil encontrar uma pessoa que seja um livro aberto. Todo mundo tem um mistério e algo a esconder. O que a gente tem que questionar é: este segredo está me aprisionando? Esta crença que me faz guardar este segredo, as 7 chaves, está me adoecendo? Como faço para me libertar disso? Todos nós. Existe um Papa dentro de cada um de nós. Pode acreditar. Trago verdades. Transformação. A essência dessa carta, num aspecto positivo, é passar a mensagem da transformação do mundo através do grupo, do coletivo. É o que deveria ser realmente entendido como instituição, como ONG, como grupos que se unem sobre algumas crenças. Que esta crença fosse sempre em prol de uma sociedade, de um coletivo, de um bem maior, para ajudar as pessoas e não para excluí-las, e não para matá-las, bombardeá-las, julgá-las. Complicado. Se todo mundo vivenciasse a carta do Papa neste aspecto da instituição, de estarmos todos unidos, reunidos num grupo, com as mesmas crenças e visão de mundo, em prol de um bem maior, estava tudo resolvido. Ela não seria dual, né? Ela seria una. Traz a energia do bem coletivo, de que o bem-estar de muitos é mais importante que o bem-estar de um, porque quando eu entendo o valor espiritual, né, do bem-estar de todos, quando eu entendo de verdade quem eu sou e que eu faço parte do todo, de tudo que existe neste universo, eu tenho um puta de um insight, cai um monte de ficha na minha cabeça de que eu nunca vou conseguir ser 100% feliz
enquanto houver um ser humano ou uma consciência em sofrimento. Essa é a essência da espiritualidade desta carta, mas precisamos lembrar que ela é dual. Então, não é só isso, infelizmente. Infelizmente. Ele pode ser uma boa figura ou não. Pode manipular, ser muito hipócrita ou ajudar pessoas. Mas geralmente estaremos falando de crenças e não de ciência. Então, temos que lembrar que é uma carta dual. Fala de um homem santo, não é mesmo? Então aqui a gente tem dois exemplos de homens santos, que tinham seguidores, que estavam ali por conta das suas crenças, acreditando nas suas crenças. E aí? Condizia com a verdade? Porém, não podemos nos restringir a esta única interpretação sobre homens santos, porque a gente tem que lembrar o tempo todo que esta carta é dual. Pode ser boa ou má. E ali, no segundo exemplo, a gente tem quem? Nelson Mandela. E Dalai Lama. Líderes religiosos, seguidos por muitos, pelas suas crenças, e que, através das suas crenças, das suas atitudes coerentes com aquilo que eles acreditavam e que realmente eram, passaram a ser também admirados. Mas, em essência, as pessoas o seguiam por conta de se identificar com as mesmas crenças. O objetivo de grupos liderados por arquétipos do Papa é propagar as crenças convencionais e tradição, esquivando-se de tudo que vai contra essas crenças. Ou seja, as crenças, as regras em primeiro lugar. Nem que eu precise lançar mão aí de fake news. Como eu disse, vamos o tempo todo refletir nesta aula sobre o que de verdade são crenças e o que une, e quais são as crenças que unem grupos em determinada visão de mundo para seguir um líder. Que este líder seria, então, o arquétipo do Papa. E este líder, ele pode ser tanto bom quanto mal. Depende das escolhas. Então, para manter a tradição e as crenças e as regras que eu não contesto, não fui eu que criei, e mesmo que eu não concorde totalmente com elas, eu vou mantê-las. E para mantê-las, esse é o meu objetivo. Eu lanço mão até mesmo de fake news. E o que isso pode gerar? Quando eu sigo regras, crenças, regras, somente por conta de uma instituição, de um grupo, e não exatamente que eu concorde com todas elas, eu corro um risco enorme de ser aquilo que não sou em essência, de gerar preconceitos, xenofobia, intolerância religiosa e tantas outras coisas que conduzem à exclusão, e não ao bem maior, ao bem coletivo, ao bem de todos. E isso não é, então, evolução espiritual. E é por isso que eu digo que, para mim, a evolução espiritual é social. Xenofobia, temos ali um exemplo duro, né, de algo que aconteceu com a humanidade, que a gente não deve nem falar essa palavra, relacionado a um líder, arquetipicamente, vivendo a regência do Papa do seu lado mais bad, que foi eleito democraticamente por pessoas que o admiravam pela sua visão de mundo, pelas suas crenças, que num dado momento, esse líder perdeu a mão. Quais são os riscos? Tolerância religiosa que a gente vê e vivencia tanto no Brasil e no mundo.
Ele quer equilíbrio através da conformidade. O arquétipo do Papa pede equilíbrio através da conformidade, que é para isso que servem as crenças, não é mesmo? Para se conformar. Por exemplo, se eu vivo um destino ruim, vou dar um exemplo de uma crença, não sei, vou dar esse exemplo. Eu estou vivenciando uma dor, eu perdi meu emprego, eu fui à falência. Eu devo ter feito alguma coisa em outra vida para estar vivenciando isso. Então, de certa forma, eu me conformo com o meu destino. E não é, conformação não é aceitação, na minha opinião. Se conformar é mascarar a aceitação. Eu não quero aceitar. Então, eu me pego uma crença ou eu gero uma teoria para me conformar, mas não para aceitar o que está me acontecendo e aprender com este destino que eu estou vivenciando, refletindo sobre as coisas que eu posso mudar em mim, no meu comportamento, nas minhas ações, para que então eu possa, de fato, modificar esse destino. Afinal, a gente somente tem força para mudar o destino quando a gente o aceita, tal como ele é. Aí sim, a gente toma posse da força do destino, para enfim reverter. Manter essas crenças em nome de um coletivo piquitico, de um grupo, de uma bolha, cria o quê? Cria preconceito, xenofobia, cria uma forma de diferenciar as pessoas, de reprimi-las, de acusá-las, de julgá-las. E aqui eu trago o exemplo da falta de liberdade feminina. Por quanto tempo a mulher, e ainda aqui, não, eu estou falando da mulher do Ocidente, por quanto tempo a mulher teve que suportar o fardo da possibilidade de ser julgada por, de repente, ter casado e não ser mais virgem. Agora o homem pode. Inclusive, no Código Penal, existia lá uma lei que, da dissolução do casamento, imediatamente, caso o homem descobrisse que a mulher não era mais virgem. Meu Deus do céu, né? Não dá nem para acreditar. E em alguns lugares do mundo, e ainda em algumas religiões, ainda se prega essa necessidade aí, essa loucura. Como também, não só a virgindade. Se você pensar de verdade, a mulher vivencia consequências dessas crenças até os dias de hoje. De não poder vivenciar a sua sensualidade e sexualidade da forma que ela quiser. Quantas mulheres foram expulsas de casa porque ficaram grávidas antes do casamento? Aí o namorado, o noivo, dava no pé e o pai expulsava de casa, a família rejeitava. Quantas mulheres foram apedrejadas por traírem o parceiro? Mas o homem sempre foi ok, trair a mulher. Essas consequências ruins são frutos de crenças. De crenças, não, elas existem, ok, mas que unem um grupo de pessoas que se fortalecem com esta união e faz de tudo para manter a tradição, porque isso traz segurança para eles e vulnerabilidade para aqueles que são diferentes, que rompem com as regras, com as crenças que não fazem sentido para eles, que julgam erradas. Quantas mulheres sofreram e sofrem até os dias de hoje, né? Em muitos lugares do mundo e até mesmo aqui mesmo no Brasil. Nem toda crença
leva a um destino ruim. E aqui a gente traz o exemplo de Gandhi, que promoveu a independência da Índia sem derramar uma gota de sangue. Gandhi foi um líder espiritual que uniu seguidores tais que passaram a admirá-lo a partir das crenças que os uniam. Porém, um homem santo, um homem que vivenciou o arquétipo do Papa de uma forma nobre, divina. Ele uniu pessoas, seguidores, que acreditavam nas mesmas coisas que ele. E fez dessa força um motivo, uma vontade, uma manifestação para mudar a realidade, para transformar a realidade que beneficiava a todos, ao coletivo, sem derramar uma gota de sangue. Eu coloco aqui uma historinha, só para a gente lembrar quem foi este homem maravilhoso. Após a Segunda Guerra Mundial, o nacionalismo indiano ganhou uma nova onda impulsora com a liderança pacífica de Mahatma Gandhi, seguido por milhões de indianos que o seguiram em importantes manifestações, como a Marcha do Sal. Gandhi estudou direito na Inglaterra antes de se tornar um ativista político. Tendo sido preso várias vezes, Gandhi utilizou-se da não violência e do jejum como armas de pressão para ajudar a negociar a independência da Índia, juntamente com Jawaharlal Nehru, importante figura na política indiana. Então, assim, ele foi um líder que conseguiu vivenciar a essência positiva, iluminada do arquétipo do Papa. E assim, trazendo estas reflexões sobre a dualidade das crenças, que representam este arquétipo do Papa, relacionadas a dogmas religiosos, a parte religiosa da crença, olhando com verdade, identificando que a cada crença, se ela estiver a serviço de um bem maior, ela é espiritualmente positiva. Ela é solução, amor, iluminação. Então, nem sempre as crenças religiosas limitam as pessoas. Nem sempre elas trazem consequências ruins. Não, acho que na mesma proporção, porque o mundo é assim, é dual. Nós somos pessoas duais, que possuímos sombras e luz. Então, neste momento, eu termino a primeira parte dessa aula. Vamos continuar na parte B da aula do arcano número 5 do Tarot de Waite, o Papa.